Bom dia. Bom dia, Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia, professora. Bom dia. prof. Bom dia, prof. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Nossa primeira aula de hoje é português. Bom dia, então, para quem entrou agora. Nossa primeira aulinha de hoje é português. Vai terminar de admitir quem está entrando. Ó, o versinho que nós vamos ler hoje, tá? Do ano bíblico, ele está na Bíblia, no Salmo 103, no verso 12. Diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Tá? Então, esse é um pedido do salmista, tá? Para que afastasse dele as transgressões, certo? Esse é um salmo que foi escrito por Davi, né? E Davi está orando, pedindo a Deus para que afaste dele as transgressões, certo? O que são transgressões? São pecados, né? São coisas que não devemos fazer, né? E que muitas vezes nós fizemos, e o salmista também era um ser humano e também, em muitos momentos da vida dele, né? Davi errou, Davi pecou, e ele orou pedindo a Deus que o perdoasse, que o afastasse do pecado, certo? Aqui está escrito no ano bíblico de vocês assim: se você pedir perdão com o coração arrependido, Jesus apagará todos os seus pecados. Ele também pode ajudar a você a se perdoar pelos erros cometidos, tá? Então, nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, e nós também devemos nos perdoar, certo? Às vezes, muitas vezes a gente já pediu 10, 15 vezes perdão a Deus por um pecado, né? E nós mesmos não nos perdoamos. Então, nós devemos nos perdoar, né? Mudar, né? Buscar fazer o que é certo, pedir a Deus, assim como o salmista pediu, né? Para que ele fizesse o que é certo, né? Das próximas vezes, mas que nós possamos nós também nos perdoar dos erros que cometemos, certo? Pedir perdão a Deus e também nós mesmos nos perdoarmos. Vamos orar? Mãozinha de oração, olhinho fechado. Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque toda vez que erramos, podemos ter a certeza que nos perdoas. Obrigada porque assim como perdoou Davi, o Senhor também nos perdoa. E assim como Davi orou pedindo para que as tentações, para que os pecados ficassem bem longe dele e ele bem longe dos pecados,
que o Senhor também nos deixe bem longe do que possamos ficar bem pertinho do Senhor nesse dia. São as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então para a nossa aula. Teremos hoje aula de português. Vamos estudar um pouquinho sobre os direitos. Nós temos direitos. Quais são os nossos direitos? Vamos lá. Então, aula de português. A Pro vai colocar primeiro o PowerPoint, mas eu já vou falar a página aqui. Eu sei que vocês ficam ansiosos. Página 48, 49, tá? E a 50 é a atividade que vamos fazer, tá? PowerPoint, página 48 e 49 de português. Ok? Então, vamos lá? Aqui nós temos, tá? Eu espero que vocês não estejam ouvindo. A Pro fechou bem a janela, mas hoje estão mexendo bem na frente da minha casa aqui, com aquela maquininha que faz barulho. Estão mexendo no asfalto. Eu espero que não... ouvindo. Mas você está ouvindo o barulho da máquina lá ou não? Só está ouvindo? Que bom. Estou com a janela fechada. Eu estou ouvindo bem alto aqui. Espero que vocês não ouçam. Tá bom, então. Então, página 48 e 49, tá? Vamos ver os direitos. Então, está escrito aí assim: Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, o artigo 1 já está dizendo que todos nós somos livres. Então, pode ter escravidão hoje? Não. Outra coisa, todos somos iguais em direitos e dignidade. Ninguém pode se achar melhor que ninguém, tá? Por nenhum motivo, ok? Nem por ter mais dinheiro, nem por ter uma cor diferente, tá? Nem por ser maior, menor, tá? Em aspecto nenhum, ninguém pode se achar melhor que outro. Isso é o que diz a Constituição. Todo ser humano, artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, aqui está escrito que nós temos direito à vida, a viver, certo? A liberdade, ou seja, direito de novo fala sobre a liberdade e sobre a segurança pessoal. Por isso existem polícia na rua, por isso existe, né, tudo isso. Nós devemos ter essa segurança pessoal. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre, né, nós temos a total segurança, mas nós temos esse direito, ok? Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, todos nós temos direito de ser reconhecidos como pessoa. Então, se eu entrar lá na Câmara dos Deputados, se eu entrar no gabinete do prefeito, eu tenho que ser tratado, tá? E eu tenho que ser reconhecido como uma pessoa, certo? A gente tem direito de ser bem tratado, ok? Não quer dizer que eu vou chegar lá, vou invadir, sem marcar horário, sem nada, ele é obrigado a me atender, não é isso, né? Mas no momento que eu marquei um horário, que eu posso falar com ele, né? Eu tenho o direito de ser bem tratado, ok? Claro que isso tem que ser recíproco, né? Fala, Rodrigo. Ontem meu pai estava me ensinando para eu criar uma assinatura e eu consegui criar uma. Não, legal. Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem ao ataque à sua honra ou reputação.
tá? Então, ninguém tem direito de ficar se metendo na vida da gente, tá? Cada um tem que ter o direito de fazer o que quiser, certo? E com relação à sua honra e reputação, ou seja, eu não tenho direito de falar mal dos outros, eu não tenho direito de ficar caluniando as pessoas, falando coisas sobre elas, tá? Independente de ser verdade ou mentira, tá? No momento que a gente sai espalhando fofoca, sai espalhando coisas, né, sobre a vida dos outros, eu estou quebrando o artigo 12, certo? Da lei. E qualquer artigo a ser quebrado, as pessoas podem, né, ser ali processadas. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então, todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento. Eu não tenho que pensar igual o Rodrigo, igual a Isabela, igual a Ana, tá? Cada um de nós pensa de uma forma, né? O que que acontece? Rodrigo, você ganhou tênis novo? Parabéns. Guarda agora um pouquinho, por favor. Ó, então, cada um de nós tem direito de pensar diferente, ok? Não é necessário eu pensar igual ao outro. Ninguém vai pensar igual, nós somos pessoas. O que tem que acontecer é respeito. Por exemplo, quando eu tenho uma opinião sobre futebol, sobre religião, sobre família, sobre qualquer coisa, sobre qualquer aspecto, eu tenho que respeitar o direito do outro de se expressar, né? Colocando a sua opinião. Eu não preciso aceitá-la, tá? Mas eu tenho que respeitá-la, ok? Então vamos lá. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, tá? Então nós temos direito, tá? Por isso que muitas vezes está escrito aí, ó, defenda a natureza, tá? Eu vejo alguém cortando árvores, eu vejo alguém fazendo uma coisa que eu acho errado, eu tenho direito de me expressar, eu tenho direito, né, de com educação, com respeito, falar a minha opinião, certo? Artigo 21. Todo ser humano tem direito a fazer parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos, tá? Aqui está se referindo a eu ter direito de falar a minha opinião, certo? Às vezes eu não consigo falar a minha opinião lá para o presidente. Então, o que que eu faço? Se eu não consigo falar para o presidente, eu posso ir falando para as pessoas que trabalham com ele, né? E assim por diante, para os deputados, para outras pessoas, até que a minha opinião, o meu projeto, a minha ideia chegue a ele, certo? Mas, direta ou indiretamente, eu tenho o direito, tá? De dar a minha opinião, tá? Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país, tá? Então, nós temos direito ao acesso do serviço público. Tudo que é público, eu tenho direito. Por exemplo, o Serviço Único de Saúde, o SUS, né? O Hospital de Pronto-Socorro do SUS, eu tenho direito de acessar, tá? Eu tenho direito de marcar uma consulta no postinho. Claro que eu vou ter que esperar, né? Não é na hora que a gente quer. Mas eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de estudar se eu quiser numa escola pública, certo? Mas eu posso escolher não estudar na escola pública. Mas eu tenho esse direito, certo? O governo me oferece esse direito, ok? Então, tudo que é público, né, que não é privado, que eu não preciso pagar por aquele serviço, eu tenho o direito de utilizar, ok? Nós também temos o direito de votar, tá? Como cidadãos, tá? As pessoas, a partir dos, né, não sei se 16, 18 anos, não me lembro agora, têm direito de votar, ok? Se eu não me engano, são 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, a pessoa tem direito a votar, certo? Até uma certa idade também.
tá? Então, no momento que eu voto, eu tenho o direito de dar a minha opinião de quem será o prefeito, o governador, presidente. Agora, vai ganhar sempre o que eu quiser? Não, né? Eu tenho o direito de me expressar, eu tenho o direito de dar a minha opinião através do voto. Agora, nem sempre vai ser feita a minha vontade, ok? Artigo 29. Os direitos de todo ser humano devem ser respeitados. Então, todos esses direitos que aqui foram colocados e os demais direitos devem ser respeitados, ok? Então, depois, a gente, em outro momento, tem também os direitos da criança que a gente estuda, tá? Não é nessa aula, mas aqui são os direitos da população, tá? Existem os direitos das crianças, existem os direitos dos animais, tá? Dos idosos e assim por diante, tá? Que são os especiais, né? Que se enquadram ali nessa categoria, tá? E assim por diante. Então, todos nós, esse daqui é um direito geral, para a população em geral. Na página 49, nós temos ali algumas perguntas sobre o texto, tá? Ainda não são perguntas para responder por escrito, apenas para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Sobre o que fala o texto? Alguém abre o microfone e fala para mim sobre o que fala o texto. Eu sei da natureza. Eu sei. Da natureza. Eu sei. Calma, o Rodrigo fala para mim. Defender a natureza. Não é sobre a natureza. Fala, Isabelle. Eu já sei, pro. Eu sei. Fala, Isabelle. Direitos humanos. Sobre os direitos humanos, muito bem. Agora aqui, eu vou querer que o Lucas fale para mim. Só admitir a Ana que está entrando. Qual é a importância dessa declaração? Por que é importante ter essa lei? Por que, Lucas? Abre seu microfone, Lucas, e fala para mim por que é importante ter essa declaração. Qual declaração? Para ser educado. Dos direitos que a gente está estudando. Por que é importante estar escrito os direitos? Se não estiver escrito, as pessoas respeitam? Para poderem respeitar. Para as pessoas poderem viver bem? Isso. Por quê? Porque quando não está escrito, as pessoas não respeitam, certo? E quando está na lei, se a pessoa não respeitar, tá? Ela será enquadrada na lei, ela terá que responder ali um processo, alguma coisa na justiça, ok? Por quê? Porque está na lei. Agora, número 3. É preciso existir um texto como esse em nossa sociedade, por quê? Nós já acabamos respondendo essa também, né? Por que é importante ter este texto, né? Quais são as semelhanças e as diferenças entre a Declaração dos Direitos Humanos e de outros textos que você já leu? Qual é a diferença, por exemplo, de uma história em quadrinhos e dos direitos humanos? Fala, Henrique, para mim. Não sabe? Qual é a diferença? Ana Clara, qual é a diferença entre os direitos humanos e uma história em quadrinhos, por exemplo? Ana, não? Rafaela, fala para Pro. Quer falar? História, não. A história em quadrinhos, ela é verdadeira? A história em quadrinhos não é verdadeira e essa história é verdadeira. Ó, eu perguntei para você, você não quis falar. Você fala na vez do outro, né, Henrique? Eu sei. Não. Espera a sua vez. Liga seu microfone, quando ser a sua vez, ela te chama. Ó, Rafaela, tá ligado o seu microfone, é só falar, Rafa. A história em quadrinhos é verdadeira? Rafa?
Não, né? E essa Declaração dos Direitos Humanos é verdadeira? Sim. Sim, né? Então, a diferença que nós vemos entre, por exemplo, uma história em quadrinhos que nós estudamos e essa declaração é que a história em quadrinhos é uma historinha, algo que alguém inventou. Pode até ser baseado em fatos reais, mas é uma história que alguém inventou. Enquanto que os direitos é algo real, tá? Da vida real, certo? Então, vamos lá. Vamos agora fazer a nossa atividade. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi escrita por John Pettis, que contou com a participação de pessoas do mundo inteiro. Este texto fala sobre os direitos básicos que todo o ser humano tem, ok? Então, vamos lá agora para o nosso livro. Exercício 1. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Qual o objetivo dessa declaração? A primeira pergunta que nós temos é a primeira alternativa aí. A gente vai marcar um xizinho na resposta certa, ok? Listar os deveres e direitos dos brasileiros. Qual é o primeiro objetivo dessa declaração? Contar a história dos direitos sociais. Colocar como lei os direitos de todos os seres humanos. Ensinar como exercer os direitos humanos no trabalho. Deixa eu ver aqui quem que eu vou chamar. Ana Clara. Aí, Ana Clara. Ana, qual é o objetivo dessa declaração? Letra A, listar os deveres e direitos dos brasileiros. Oi? Página 50. Dá para outra criança que está acompanhando. O Rodrigo. Abre seu microfone e fala, Rodrigo. Qual é o objetivo dessa declaração? Letra A, listar os deveres e direitos dos brasileiros, colocar como lei os direitos de todos os seres humanos, contar a história dos direitos sociais ou ensinar como exercer os direitos humanos no trabalho. Colocar como lei C. C, muito bem, parabéns, isso mesmo. Então, página 50, exercício Pro, 17. Oi. sabe por que eu pensei nesse? Porque tem um monte de motoqueiro muito louco e tem várias pessoas que, quando dirige, joga lixo na rua. Por isso eu pensei nesse. Ok. Ok? Então, vamos lá. Isso não é certo. Tá. Número 18. Localize as seguintes palavras na declaração e explique o significado delas, tá? Então, essa é uma resposta pessoal. Então, vocês vão fazer depois em casa. Então, circula o 18 aí. Circula o 18, escreve casa. Circula o 18. Escreve aí, casa, que ela é pessoal, tá bom? Então, você vai circular e escrever do lado, casa. Pode fazer isso com 19 também, tá bom? Que o 19 também é uma resposta pessoal. Então, você vai escrever aí. Casa, tá?
Não é a resposta a casa, você vai fazer em casa, tá bom? Você vai fazer depois fora da aula. Próximo, 19, também você vai fazer a mesma coisa com 19. Você vai circular, vai escrever casa do lado para você depois fazer, depois da aula, este exercício. Fez isso com 19. Agora vamos fazer o 20. No exercício 20, está escrito assim: o artigo 21, item 2, diz que todos têm direito de acesso aos serviços públicos. Quais são esses serviços públicos? Tá? O que é público que a gente não paga, não precisa pagar ali para usar, ok? Embora seja, às vezes, por exemplo, é público, mas você tem que pagar. Por exemplo, o ônibus é um serviço público, mas a gente paga uma passagem, tá? Os direitos de todo ser humano. Mas ele é um serviço público, é considerado um serviço público. Embora alguns serviços públicos tenham taxas, tá? Não seja totalmente público. Totalmente gratuito, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Deixa eu ver com quem que eu vou falar aqui. Com o Rodrigo. Nalu. Oi, Nalu. Oi, Pro. Linda, fala para mim. Quais são os serviços públicos que você conhece? O lixeiro, que vem tirar o lixo. A pracinha. Vamos lá. Lixeiro. Parque do caminhão de lixo. Ou lixeiro ou lixo, tá? Tá. Ou coleta de lixo. Vamos colocar coleta de lixo, vai ficar mais correto, né? Coleta de lixo. O que mais? Você falou em praças, então é lazer, tá bom? A praça. Parquinho, praça, tudo isso que a gente pode usar sem pagar são coisas de lazer. Lazer são coisas que a gente faz para se divertir. Uma caminhada, um jogo, uma brincadeira, tá? O que mais? Desde quando que caminhada é lazer? Caminhada é chata. Eu gosto de fazer caminhada. Educação. Eu gosto de caminhada de bicicleta. Ah, daí não é caminhada, né? Eu gosto de comer o dia inteiro. Transporte, tá bom? Apesar da gente pagar uma taxa, ele é público. Tá? Nem em todos os lugares é público. Em algum lugar pode ser terceirizado. Tá? Pro. Segurança. E a escola? Professora, Oi. a escola também é pro. Por isso que eu coloquei educação, tá? A gente Tá. fala assim, educação, tá? Tá. Pronto? Então, a nossa aulinha de português termina aqui, tá? Também Professora, Oi. que página? Ah, já página 50. Por isso que você não copia, né, mocinho? Não, copiei. Por quê? Ah, tá perguntando o quê? A próxima página? É.
Ah, Ao mesmo tempo de um episódio da CW. calma. É uns Muita 35 calma nessa hora. minutos. Espera quem tá terminando. Ah, não, peraí, eu me confundi. Sabe quanto tempo é? Tô. Foi pra eu votar. É que ninguém tá fazendo nada. Pedindo, eu não vou nem votar. Se eu Eu não tô me engano, vendo sim. Eu 45 tô vendo minutos, você o acredita? Rafael copiando, o Henrique copiando e a Pro tá esperando, tá? Se você E não eu terminou, acabei. respeita o colega que não terminou. Falando sobre o parcelamento. Eles gostam de fazer bem devagarinho e caprichado. Cada um é de um jeito, a gente tem que Só pedir respeitar. minha opinião, eu não vou votar. Professora, Nossa, que chato. professora, a gente vai fazer uma escolha. Saco demais. Sim, a gente vai fazer aula de história, tá? Para quem já está desesperado aí, página 75 de história. Professora, Ah, história. Um beijo. Tchau. Sim. Professora, você tem que... Vai ter matemática, professora? no final. Ufa! Professora, ainda bem. Ô, professora, Oi. que página é? Cara, 75, eu não vi. Página 75 de história, tá? Ah, você não trouxe isso aqui. Calma, Lucas. Eu só tenho duas mãos. Ah, desculpa, foi mal. Eu achava que você ia fazer tudo de uma vez. Ô, professora, Oi. eu observei. Uma tá vendendo não sei o quê e o outro tá pescando peixe para comer. Gabriel, por favor. Quebra esse gelo. Ai, verdade. Ó, a Pro vai mostrar aqui Que página? 75. A Pro vai tirar, acho que agora já deu, né? Sim, pro. Página 75. Quando for no intervalo, eu posso ir com você lá pra loja? Que horas que vai ser o intervalo? 10 horas. Leonardo, fecha seu microfone, por favor. Então, vamos lá. Página 75, tá? Ontem nós já falamos um pouquinho da 74, agora vamos para 75, tá? Eu vou pedir para um dos participantes aqui para Tainá me falar o que ela acha, Tainá, que é essa figura, se você já viu alguém fazendo isso. Pode abrir. Você nunca viu, Tainá? Nunca. Nunca, tá? Eu já vi os dois. Ó, só um pouquinho, eu tô falando com a Tainá, Rodrigo. Ó, você nunca viu, Tainá, nem na TV, Tainá? Na TV, pelo que eu me lembro, sim. Já viu na TV, né? Eu não Tá. Isso daí, o que que tá escrito aí embaixo que isso daí é? No livro, tá? É uma pescaria, como que é o nome disso daí? Tarrafa. Tarrafa, tá? Então, essa... Ai, agora fugiu o nome. Essa tarrafa, ela é como tipo uma rede de pesca, entendeu? Tá? Uhum. Ela tem pezinhos aqui, ó, tá vendo essas bolinhas? Essas bolinhas que tem aqui, ó, são pesos, tá? São pezinhos para que quando ela caia na água, tá? Ela vá, né, afundando até encontrar os peixes.
tá? Depois a pessoa puxa, tá? Para pegar os peixes, ok? Daí vai puxar, vai ficar como se fosse, né, um saquinho ali para conseguir puxar os peixes. Os peixes vão ficar dentro dela, ok? Tá? Nós temos também. Você imagina aonde que é feito isso? Nós moramos numa cidade urbana. Aqui em São Paulo tem isso? O que você acha? Olha, eu acho que tem. Aqui dentro da cidade de São Paulo, tem como fazer a pesca com tarrafa? Vai, responde, eu não vou falar nada. Aqui, quando a gente vai para o centro, para o Brás, quando a gente vai lá para a Zona Norte, no shopping, a gente vê isso aqui na cidade? Eu nunca vi. Não, por quê? Porque isso daqui tem no litoral. A gente pode até ver isso naquelas cidades que tem praia, certo? Nas cidades litorâneas, ok? Ô, Pro, Apesar dessa daqui, né, que está falando aqui do livro, tá? Talvez nem ser daqui, tá? Mas nas cidades litorâneas a gente pode encontrar, né, essa pesca aí nas cidades, né, no interior de São Paulo, né, no interior do estado de São Paulo, a gente pode encontrar nas cidades que são litorâneas, ok? Tanto para o lado sul quanto para o lado norte, né, tem praias, e lá nessas praias a gente pode encontrar isso aqui. Oi. Fala, sempre que eu ia na 25 de março, eu sempre via essas barraquinhas. Tá, calma, a gente não tá na barraca ainda, tá bom? Aham. Ó, e essa barraca, ela tem uma coisa específica, não é uma barraca comum, tá? Ó, deixa eu ver com quem que eu vou conversar para falar sobre a outro. Agora a Nicole. Oi, Ni. Abre seu microfone para falar com a Pro. Ni, e essa foto aqui, ó. O que você acha que é isso daí? É peixe. Ele está vendendo acarajé. É isso que está escrito aí, né? É feito de peixe. Você já comeu acarajé? Nunca. Eu também nunca comi. Ó, o acarajé, às vezes a gente não encontra tanto em São Paulo, apesar que, né, em determinados lugares a gente pode até encontrar. Por quê? Porque São Paulo reúne muitas culturas, como a gente já estudou. E assim como tem pessoas de outros países, como japoneses, italianos, coreanos, lembra que nós já estudamos isso? Sírios, libaneses. Também existem pessoas de outras regiões do Brasil. A gente não encontra churrascaria que está escrito assim, ó, churrascaria gaúcha. Ué, mas a gente está em São Paulo, não está no Rio Grande do Sul? Mas tem, por quê? Porque alguém veio de lá e abriu essa churrascaria, tá? Possivelmente. Então, não necessariamente, mas possivelmente pelo nome, né? Então, a gente pode encontrar, por quê? Porque nós encontramos pessoas que são baianas aqui em São Paulo. Alguém de vocês, a mamãe ou o papai é baiano? Se tem, pode abrir o microfone e falar. Minha tia. Quem está falando? Henrique, a mãe é baiana, quem mais? A Ana Caroline? Minha tia. Quem está falando? A pergunta vai saber. Henrique, Nalu e Ana. A minha tia. Carolina. Henrique, Nalu e Ana Carolina. Tem parentes que são baianos, é isso? Minha mãe é baiana. Ok, muito bem. Talvez Minha tia é baiana. ó, Meu avô é baiano. algum de vocês, gente, escuta, Pro. Algum de vocês que tem família
que são baianos, já comeram acarajé? Alguém já comeu? Minha mãe adora acarajé. A sua mãe adora, Rodrigo? Eu já comi. Não foi o Rodrigo que falou. Quem foi? Foi o Henrique? O Henrique falou que a mamãe adora acarajé, né? Muito bem. Alguma das crianças já provou acarajé? O Henrique? Não, Quem tá falando eu já? Matheus. Já provou, Matheus? E você gostou? Sim, É gostoso? muito. Ah, você foi lá na Bahia ou você comeu na sua casa ou no restaurante? Eu comi na praia. Ah, na praia, legal. Na praia a gente encontra algumas coisas diferentes também, né? Bem lembrado. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer a nossa tarefa? Então vamos lá, vamos tirar este daqui. Vamos compartilhar. De repente, quem não comeu, né? Tem a oportunidade de provar o acarajé gostoso. Oi? Ó, fecha os microfones porque tem... Ó, vou escrever aqui página 75. Se alguém tá perdido. Página 75. Fecha o microfone. A Pro vai fechar de todos, tem gente que acaba deixando aberto, tá? Depois, na hora de falar, a gente abre, ok? Então, vamos lá. Letra A. Professora, Oi. esse negócio aí é feito de... Essa comida aí é feita de peixe? Sabe que eu não sei? Daqui a pouco eu pego meu celular e já pesquiso para mostrar, tá bom? Nossa, se for, nunca comi, nunca vou comer, porque eu odeio peixe. Pra que Não mata gosta o de bichinho peixe? pra comer? Ô, Henrique, você que é baiano aí, pergunta para sua mãe de que é feito. Ô, Fran, Oi. é feijão, mas uma coisa que eu não sei. E só sei que é feito com feijão. Feito de feijão? Pergunta, Henrique, para a mamãe aí. É feito de feijão, é isso mesmo? Professor, Oi. tem camarão no meio. Tem camarão também? Ah, se tem camarão eu não ia comer porque eu não como camarão, né? Mas quem... Camarão eu nem posso comer, eu sou obrigada a não comer porque eu tenho alergia a frutos do mar. Legal. Então vamos lá. Ela não consegue respirar se ela come. Ela tem que ficar no hospital se ela comer. Ó, vamos lá então. Vamos fechar os microfones aqui. Eu Eu tenho vou alergia perguntar agora pro a cor Vinícius. azul e roxo. Professora, Ó, eu tô só o Vinícius falando para mim. tentando falar pra você que... Só um pouquinho, só o Vinícius agora falando. Já ouço você, Davi. Espera um minuto. Abre seu microfone, Vini. Você tem que abrir, senão a Pro não consegue. Vinícius. Andrei, então. Andrei. Oi, Andrei. Ó, você conhece o trabalho que as pessoas estão realizando nas imagens acima? São tipos de trabalhos comuns na sua comunidade? Então, o que que você acha? Tem muito aqui em São Paulo isso ou tem pouco? Tem muito. Tem bastante pescaria de tarrafa aqui dentro da cidade de São Paulo? Não. Não, né? E o acarajé? Tem muito em todo lugar que eu for ou tem só alguns lugares? O quê? Pescaria? O acarajé. Ah, comida? Não é qualquer comida, está se referindo ao acarajé, Uhum. tá? Então,
essas duas coisas, tá? Uhum. Então, se você conhece, você vai escrever sim. Se você não conhece, você pode escrever não. Ou você pode escrever conheço um deles, tá bom? No início, a resposta pessoal. Sim, não, um deles, tá? Depois que você respondeu, eu vou deixar um espacinho em branco aqui. Ó. Depois que você respondeu o seu sim, o seu não, o seu um deles, daí você vai seguir, vai responder junto com a gente, tá? Uhum. Então vamos lá. A venda de acarajé. O Pro quer propor antes. Acabei de falar. Se você conhece, você vai colocar sim, se você conhece os dois. Se você não conhece nenhum, você vai colocar não. Se você conhece um deles, você vai colocar conheço o acarajé, conheço a pescaria com tarrafa, entendeu? Conheço os Depois, dois. conheço o segundo, conheço o dois. Pode colocar assim, tá? Conheço a pescaria, conheço o acarajé, tá? Ou sim, se é os dois, ou não, se é nenhum, tá? Professora, essa resposta é só para escrever quem conhece? Se você conhece, você vai escrever conheço e depois você vai escrever um pouquinho para gente deixar registrado aí o que a gente conversou, tá bom? Se não conhece, você escreve isso que está na lousa, né? Tá? Se você conhece, você vai escrever que conhece, ok? Eu não conheço. Ô, Pro, é pra escrever a Vila de Acarajé, esse nome que você tá escrevendo agora aí no ar? Na letra A. Obrigado. Ó, por que que a gente está estudando isso? Porque são manifestações culturais, tá bom? Pro, esqueceu do A. Obrigada. Por nada.
Agora nós vamos escrever sobre a pesca, tá? Fecha o microfone, quem abriu aí. Pro, você Oi. tá escrevendo o dos peixes, do pescador? É, mas é tudo na letra A, tá? Eu vou esperar um pouquinho para passar a letra B, tá? Tudo isso é na letra A. Obrigada. Pro, Oi. o que é existente? Que existe, Ah, tá. que tem. Ah, tá. Por exemplo, o super-herói da historinha existe? Ele não existe de verdade, né? Agora, uma pessoa, uma árvore, um bichinho existem de verdade, certo? Então, a pesca com tarrafa é um trabalho existente, é um trabalho que tem nas cidades litorâneas, tá? Ah, tá. Entendi. Não é a nossa realidade aqui, porque a gente não mora numa cidade litorânea, né? Vou Obrigada. ver quem está aqui. Henrique. Henrique, fala para mim, que outros tipos de trabalho, né, semelhante a esses você encontra? Por exemplo, a de pescaria, né, a gente só encontra barraquinha vendendo peixe, né, por exemplo, no mercado, mas não encontra pescaria aqui. Agora, a baiana aqui, vendendo acarajé, a gente encontra aqui na nossa cidade algumas barraquinhas. Barraquinhas de quê que a gente encontra? Na feira da liberdade. Nós encontramos barraquinhas de quê? De frutas, que são das feiras, né? O que mais? Verduras. De verduras. Tem também carrinho de pipoca na rua? Tem? Sim. Tem churros, para quem gosta de churros? Pé de moleque? O que mais que você encontra aí quando você sai caminhando na rua? O que tem para vender? Aqui em São Paulo tem uma coisa que nem está no meu livro como resposta aqui, mas que é muito comum aqui em São Paulo, que é o milho, né? A barraquinha de milho, certo? A gente encontra bastante a barraquinha de milho, né? Eu vou ir no banheiro rapidinho, tá, professor? Vai, pode ir. Oi. Imagina alguém fazer uma piada. Agora não é hora, meu amor. Mas não é, eu não vou fazer piada. Olha aqui, ó. Vamos terminar aqui, que já está terminando a nossa aulinha, ó, para não se atrasar depois. Ó,
Então, aqui encontramos barraquinhas de frutas. A gente encontra isso muito na rua, né? Lá no centro, né? Ali no centrinho da Vila Alpina também a gente encontra bastante. Barraquinhas de frutas, milho verde. Milho verde minha mãe comeu. Milho verde, pipoca, ou barraquinha ou carrinho, tá? Ó, se quiser pode colocar aqui, quem não escreveu ainda, ó, pode colocar uma barra, carrinho, tá? Que às vezes é barraquinho, às vezes é carrinho, tá? De frutas, milho verde, pipoca, tá bom? Doces, né? Não tem barraquinha de doces? Doces variados, né? E assim por diante, tá? Se você já comeu outras coisas por aí na rua, pode escrever, tá bom? Coisinhas que a gente compra em barraquinhas na rua. Aqui em São Paulo vende muito assim objetos pequenos na rua também, né? Barraquinhas com objetos pequenos. Mas aqui está se referindo mais à comida, tá? Não está se referindo a brinquedos, a aquelas barraquinhas que tem coisinhas de celular, fone, né? Tem outras coisas. Oi? Feira de pastel. Feira de papel? Pastel. Tá, mas aqui, como tá falando de comida, a gente vai colocar mais coisas que tem a ver com comida, tudo bem? Pastel, pro. Pastel! Ixi, eu esqueci do pastel, é tão comum. Professora, é isso que eu tava falando. Ai, a professora tá parecendo a véia surda, tá entendendo papel. Acho que a Pro tá ficando velha. Professora, sabia que tem barraca? Cachorro quente, pro. Cachorro quente. Pode colocar. Professora, sabia que tem alguns países que cobra? Oi? Sabia que tem alguns países que eles comem cobras? Na China eles comem morcego, cachorro, serpentes. Por isso que a gente tem tanta doença, né? Então, adianta alguma coisa fazer? A doença do coronavírus. Aqui no Brasil. Ó, gente, Na China eles também comem cobra. Ô, professora, na China tá causando outra doença. tá aparecendo um monte de doença porque eles não obedecem lá, né? Na Bíblia, sabia? Olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. Sabia que na Bíblia fala que a gente deve... tem animais que podem ser comidos e animais que não devem ser comidos? Lá no livro de Levíticos, na Bíblia, tá? Tá escrito todos os animais que podem ser comidos e os que não podem. Daí as pessoas querem comer tudo que é coisa, né? Na hora, às vezes não faz mal, é igual cigarro, né? A pessoa fuma e ela acha que não faz mal. Por quê? Não faz mal na hora, né? Mas vai fazendo mal aos poucos. E do jeito que as coisas estão contaminadas, né? O mar está contaminado, todos os lugares têm contaminação, também é mais fácil de aparecer doenças, né? Por quê? Porque existe muita contaminação. Por exemplo, as pessoas vão lá e comem um sapo, só que o sapo, de repente, ele comeu um outro bichinho
né? Um bichinho que foi lá na lavoura e aquele bichinho pode ter comido um veneno da lavoura, né? Um agrotóxico, um veneno forte da lavoura. Então, assim, a gente tem que pensar, né, que hoje tem muita contaminação, né? E quanto mais a gente se expõe a esse tipo de coisa, mais a gente pode prejudicar a nossa vida, né, e a vida dos outros. Às vezes não é na hora, às vezes pode ser na hora. Se eu comer ali uma cobra que tem veneno, talvez vai me fazer algo na hora. Ou algum outro bicho. Mas tem coisas que não são na hora. Podem fazer mal a longo prazo. Oi? Professora, só que é fácil comer cobra. Para você não pegar o veneno, você só tem que cortar a cabeça. Porque é lá onde que fica, é lá onde que reserva o veneno. Você não sabe, ela vai pegar. Só que assim, ó, a gente tem que pensar que se Deus falou para não comer, é porque algo tem, né? Eu tô ficando De repente, não é só o veneno, tá? Pode causar outras contaminações, igual aconteceu aí com essas doenças, né? Pro, já pensou um cachorro comer ia comer um sapo que não tinha veneno, só que em vez de ser um sapo, era uma rã, e o cachorro morre envenenado? Ele achou que era um sapo, mas era uma rã? Eu já fiquei sabendo de cachorros, tá, que morreram, né, por causa de mexer ali com sapos, né, com rãs, com bichinhos ali que são venenosos. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Eu já vi um sapo. Deixa eu falar, gente. Ó, gente, quem já terminou, já está... Escuta, Pro, Ana, quem já terminou, tá liberado. Quem não terminou, rapidinho, que a Pro vai esperar mais 4 minutinhos, tá bom? Eu já vi um sapo morto. Um monte de sapo já pulou lá no lugar onde Quem eu não vou. terminou, baixa a cabecinha e copia. Não fica conversando, tá bom? Quem terminou, daí fica mais livre. Professora, quem terminou é passar. Pode sair, tá bom? Porque o cachorro do meu avô, ele morreu porque ele tava com hérnia de disco, bico de papagaio, tava com um monte de coisa e também meu avô dava um montão de comida pra ele, aí ele morreu. Ô, Pro! Contou pelo Professora. Gente, eu não tô conseguindo ouvir direito o Davi, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. Acabou, tá liberando. Ô, professor. Quem terminou tá liberado. Pode desligar o vídeo, pode sair. Ô, Pro, a gente pode voltar 10h37? Porque agora são 10h07. Não. Porque eu terminei de passar aqui, era 10 horas. Posso dar uns 5 minutinhos, tá bom? Ô, professora. 10h35. Oi. Ô, professor. Oi. Nem fala em morrer, porque o cachorro do meu tio, ele morreu. Não, do meu avô, ele morreu porque ele tava com hérnia de disco, bico de papagaio. Aí, ele também, meu avô, dava muita, mas muita comida pra ele. Dava qualquer coisa de comida pra ele. Aí a gente tava... Aí a gente não tava em casa, a gente tinha viajado. A gente tava em viagem. E minha avó falou pelo celular. Aí a filha da minha avó tava com a gente, ela chorou por... Os animais podem ter doenças semelhantes às doenças dos seres humanos, né? Tem doenças diferentes e tem doenças bem semelhantes, bem parecidas com os dos seres humanos, tá? Algumas, né, a gente, né, aparece do nada ali, a gente não tem culpa, e algumas podem ser causadas pelo tipo de alimentação, por ficar muito sedentário. Os animais, igual os seres humanos, eles também precisam de exercício físico, né? Eles precisam também disso, né? Todas as coisas. A gatinha da minha sogra teve um tipo de, como se fosse um tipo de câncer ali, tipo um tumor, né?
Então, os bichinhos podem ter doenças bem semelhantes às dos seres humanos, tá? Eu tive um cachorrinho que teve uma doença que é específica de cachorro, mas tem a ver com o sistema respiratório, embora tenha, né, seja específica de bichinho, né, mas envolve o sistema respiratório, assim como a gente tem doenças do sistema respiratório, assim por Terminei, diante, Pro. tá? Quem terminou tá liberado, pode sair, tá bom? Alguém ainda copiando? Não, né? Então, vai encerrar.